entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai. E eu declaro que cada pessoa que está aqui vai desfrutar de uma unção poderosa. Porque a palavra diz que onde o seu Espírito está, aí há liberdade. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma manhã poderosa de transformação, de salvação, de cura, de libertação. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui, Pai, venha, Pai, e busque, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que veio buscar do Senhor. Que o Senhor supra cada necessidade, Pai, que seja físico, que seja emocional, Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma manhã consagrada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz. Como é bom estarmos aqui nessa manhã de nosso primeiro culto de celebração, para cultuarmos ao Senhor, para nos consagrarmos a Ele, para adorarmos a Ele. Amém? E por falar em celebração, eu gostaria de conhecer os aniversariantes da semana. Você que fez aniversário ao longo dessa semana, eu gostaria de convidar você a vir aqui à frente para eu orar por você. Temos alguém? Glória a Deus. Aniversário de nascimento, casamento. Glória a Deus, temos uma irmã. Amém. Estenda suas mãos, vamos orar por ela. Pai, nós te agradecemos pela vida da nossa irmã e cremos, Pai, nesse novo tempo sobre a vida dela. Será um tempo, Pai, de abundância, de provisão, de cura, Pai, de tudo que ela precisa. Nós já declaramos, Pai, tudo sendo manifesto para a vida dela nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, um novo nível, uma nova unção para a vida dela. Em nome de Jesus, receba, Pai. E nós te agradecemos pela vida da nossa irmã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um presente da nossa igreja. Uma salva de palmas para a nossa irmã. Glória a Deus. O Verbo News está no ponto? Agora nós vamos ficar por dentro das nossas programações. 6 de julho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar 6 de julho, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você acompanha toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Nós sabemos que você ama participar dos grupos Verbo em Casa e desfrutar de um tempo de crescimento, edificação e comunhão. Nesse período, os VCs estão de recesso, mas em breve retornaremos com a nossa programação normal. E com certeza aguardaremos você em um dos nossos grupos. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra maravilhosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo, para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No mês de julho, o Bodas está preparando uma viagem no tempo para os casais apaixonados viverem algo inesquecível. Prepare seu melhor look vintage, aqueça o coração e venha viver uma noite de puro amor e nostalgia no Bodas, em ritmo retrô. Será um tempo especial para noivos e casados e acontecerá no dia 12 de julho. É neste sábado, aqui na igreja. Bodas em ritmo retrô, no compasso de um amor que não sai de moda. Passe no balcão de informações e garanta já o seu passaporte. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook, é o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor, sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras.
a pedra angular da nossa fé. Prepare-se para ter os seus olhos abertos para uma visão grandiosa e inigualável do Messias. Conheça Jesus intimamente e viva em sua liberdade abundante. Então, não perca mais tempo. Passe-se hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! A Secretaria de Missões da Igreja Verbo da Vida Teresina está realizando uma ação evangelística aqui no bairro Promorá. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold. A primeira forma é através de dinheiro em espécie, que tem um envelope atrás da sua cadeira, amém? A segunda forma, queridos, é através dos meios digitais, tem um Pix da nossa igreja aqui no nosso telão, aqui atrás. E a terceira forma é através de cartão de crédito ou débito, com as nossas tesoureiras que estão posicionadas ali logo atrás, amém? Você que está no YouTube, está assistindo o culto, você também é participante desse momento. Então, não fica de fora, mas está aparecendo para você o QR Code da nossa igreja e você também precisa ser participante desse momento, amém? Não deixa para depois. Levanta suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, de nós expressarmos nossa gratidão ao Senhor, através daquilo que o Senhor primeiramente colocou em nossas mãos, Pai. Nós sabemos, Pai, que toda a nossa capacidade, todo o nosso trabalho, Pai, é o Senhor que nos acrescenta, é o Senhor que nos faz prosperar, Pai, aleluia, para que nós possamos plantar na Tua obra, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e consagramos cada oferta ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Levanta e vem com alegria, queridos, a ofertar ao Senhor. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus
chegando de repente. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, declara esse nome. Jesus, Jesus, oh, Jesus, Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor é bom? Graça e paz. Tudo bem com você? Aleluia. O Senhor é bom. Obrigada, gente. Pode sentar, queridos. Obrigada, Senhor, pela unção do Teu Espírito, que nos assistencia em todos os momentos, Pai. Aleluia. Queridos, antes de eu iniciar a falar o que eu quero falar, abra aí a Bíblia em Isaías 53. No versículo 6. Nós vamos falar um pouquinho de quem nós somos no Senhor, amém? Do que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia, diz assim: todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Queridos, todos nós que estamos aqui já sabemos o sacrifício de Jesus feito naquela cruz em nosso lugar, amém?
Mas muitas vezes nós passamos por despercebidos aquilo que realmente nós somos e o que nós temos do Senhor. Muitas vezes nós estamos em situações onde nós temos o poder e a autoridade para desfazer as obras do diabo, mas nós ficamos paralisados diante de tão grande situação que se levanta diante de nós. Mas hoje pela manhã o Espírito Santo quer trazer para mim e para você a nossa memória, aquilo que Jesus fez em meu e no seu lugar. Amém? Você e eu não somos pouca coisa, queridos. Você e eu não somos quaisquer pessoas. Você e eu somos poderosos em Deus para desfazer as obras do diabo aqui nessa terra. Você e eu somos pessoas que devemos ser relevantes nessa terra para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Você e eu somos uma potência nessa terra. Você pode até pensar agora, nesse momento, mas eu sim, você mesmo. Deus enviou Jesus para pagar um alto preço no meu e no seu lugar, para que nós possamos ser alguém aqui na terra, onde as pessoas vão ver Deus através da nossa vida, através do que Ele está fazendo na nossa vida. Deus espera, querido, que eu e você nos levantemos com poder e glória para que Ele mesmo seja exaltado. Amém? Deus não quer que eu e você apenas sejamos aqueles que recebemos Jesus como Salvador, que fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do seu amor, simplesmente para nós estarmos limpos diante dele e as outras pessoas passando por nós, passando pela nossa vida, e nós estamos olhando a situação onde nós somos a resposta para aquela situação e nós estamos como aqueles que eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim, querido. Você foi chamado por Deus para ser relevante nessa terra. Deus tem coisas extraordinárias para cumprir em você e através de você. Você precisa entender quem você é nele. Você precisa entender que ele está em você e você está nele. Você não é uma ovelha desgarrada como antes você era, porque agora você foi resgatado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Amém? Aleluia. Então, queridos, você tem um lugar de vitória em Cristo. Amém? Esse é o título da nossa mensagem hoje. Aleluia. Abra aí em 2 Coríntios. Obrigado, Pai, pela unção do Teu Espírito. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, a unção do Teu Espírito que nos assistencia está aqui nessa manhã, para alcançar as nossas vidas. Obrigado, porque eu sei que nós não sairemos daqui da mesma forma, com o mesmo pensar, mas algo da Tua parte nos alcançará e mudará, Senhor, destinos e rotas. Obrigado, Senhor, porque você é aquele que cria coisa onde não existe, faz o impossível se tornar real e faz coisas extraordinárias acontecer na nossa vida em milésimos de segundos. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra não voltará vazia. E eu creio que cada palavra que sairá da minha boca nessa manhã alcançará os corações nessa manhã e o Teu nome será honrado e glorificado. Obrigado, Pai, porque nós entraremos, Pai. Aqueles que já entraram vão entrar com mais força, e aqueles que ainda estão dispersos, Pai, despertarão para aquilo que você tem para a vida deles nessa terra, para que eles possam cumprir, para que você seja honrado e glorificado. Obrigado pela unção do Teu Espírito que me assistencia nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o espírito da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério
do Espírito. Você tem consciência de que você está vivendo o ministério do Espírito? Você tem consciência de que o Espírito Santo de Deus habita dentro de você? Você tem consciência de que há uma responsabilidade vinda da parte do Senhor para mim e para você cumprir coisas nessa terra? Você tem consciência do poder que você carrega? Querido, nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Isso quer dizer que nós vivemos num corpo, mas nós somos um Espírito. E o Espírito de Deus habita no meu e no seu corpo. Isso quer dizer que eu e você temos a responsabilidade de viver em Espírito. Nós não podemos viver nessa terra, queridos, como pessoas normais, como pessoas que não têm Jesus como Salvador, como pessoas que não têm uma aliança com Deus. Não podemos ser pessoas naturais, queridos. Nós não somos naturais. Se até hoje você pensava que era alguém natural, esqueça. Porque quando você entregou a sua vida a Jesus, você passou a ser alguém espiritual. Você não é mais alguém natural que olha com os seus olhos humanos, mas você é alguém espiritual que vê com os olhos do Espírito. O Espírito Santo de Deus está dentro de você para que você olhe para uma situação que esteja contrária ao que a palavra diz e você olhe para a palavra e creia no que está na palavra e fale a palavra sobre aquela situação. Você foi chamado por Deus para viver no Espírito. Às vezes as pessoas confundem viver no Espírito como, agora eu vou andar só orando com os meus olhos fechados, levitando. Não, queridos. Independente de você estar tirando tempo de oração ou não, você é espiritual. Por que algumas coisas na sua vida podem não estar funcionando? Porque você está deixando de viver a vida no Espírito para viver uma vida natural. E essa vida não lhe pertence mais. A vida que lhe pertence é a vida que foi dada através do sacrifício de Jesus na cruz. A vida que lhe pertence é uma vida onde você não vive mais pelos sentimentos. Você não vive mais pelo natural. Você não vive mais pelo que os seus olhos veem, pelo que você ouve, pelo que você sente. Você vive pelo que está escrito na palavra e pelo que o Espírito tem conectado ao seu espírito. Queridos, nós estamos em um tempo em que nós não podemos mais viver como pessoas alheias, como pessoas que não sabem o que são, como pessoas que não têm a consciência do poder que carrega. Nós temos que ter a consciência de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, do que temos todas as coisas que Ele nos garante que nós temos. Por mais que você ainda não esteja vivendo o que a palavra diz ao seu respeito, você precisa crer na palavra, você precisa falar a palavra. Por mais que você não creia no que você está falando no momento em que você fala, mas fale a palavra, porque só de você falar, você vai estar criando uma consciência em você mesmo, de que você não é aquilo que você está vendo ou vivendo, mas de que você é aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Mas de que você é aquele que foi escolhido para fazer coisas extraordinárias nessa terra. Queridos, Jesus pagou um alto preço naquela cruz para se identificar comigo e com você. Jesus era homem aqui nessa terra. Ele passou por coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas ele não venceu na força dele. Ele venceu na força do Pai. Na força daquilo que ele cria, que o Pai tinha liberado para ele. E essa força que Jesus teve aqui na terra, para vencer todas as situações, todas as circunstâncias, está disponível para mim e para você. Porque Ele se identificou comigo e com você. Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Aleluia. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver.
Ele se fez doente para que eu e você andássemos em saúde divina. Ele se fez pobre para que eu e você andássemos em prosperidade, em riqueza, em abundância. Ele se fez vergonha, queridos, para que eu e você andássemos em glória. Queridos, nós não somos uma igreja derrotada. Nós somos a igreja triunfante do Senhor nessa terra. Você tem consciência disso, querido? Querido, isso não pode ser só uma fala. Isso não pode ser só uma história que nós lemos na Bíblia ou que nós estamos lendo em um livro. Isso tem que ser a nossa vida. Por mais que você ainda não esteja vivendo isso que eu estou falando, você não pode deixar de crer no que está escrito na palavra. Você não pode deixar de falar o que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Você não pode deixar de crer que Deus é poderoso para fazer o impossível se tornar real. Você não pode deixar de crer que Deus pode mudar a sua situação hoje. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa se você está num problema que só Deus pode resolver, porque é só Ele mesmo que vai resolver. Porque Deus, queridos, escolheu você para fazer o diferencial onde você chegar. Deus não escolheu hoje alguém que está lá fora. Deus escolheu eu e você. Ele escolheu você hoje pela manhã para estar aqui, para ouvir o que eu estou falando. Por quê? Porque Ele tem algo para fazer em você e através de você. Ele espera que eu e você nos posicionemos da forma como Ele quer, para que Ele nos use da forma como Ele disse que nos usaria. Não é do seu jeito, querido, pode esquecer. Não é da sua forma, não é da sua maneira, não é do jeito que você está achando que vai ser. Talvez você esteja planejando coisas para a sua vida futura, mas o futuro seu está nas mãos do Senhor. Não está na sua mão, não está na mão do seu patrão, não está na mão daquele que você acha que pode resolver o seu problema. Seu futuro está nas mãos do Senhor. O Senhor já esteve lá e pode ter certeza que o seu futuro é glorioso. Agora, você precisa se posicionar como Ele quer que você se posicione. Enquanto você não estiver no lugar que Deus disse que é para você estar, querido, pode esquecer. Isso é algo pelo Espírito, amém? Enquanto você não se posicionar, existe alguém que precisa ouvir isso. Enquanto você não se posicionar como o Senhor quer que você esteja, pode esquecer o que você tem desejado. Porque a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua. Você não é mais dono de si, queridos. O Senhor é o seu dono, você foi comprado por um alto preço. Você não é aquele que manda agora em você. Quem manda em você agora é o Senhor. Você está nele, Ele está em você. Você já viu uma situação aonde, vamos imaginar, tá bom? Que existe um animal com duas cabeças. E o animal, um puxa para um lado e outro puxa para o outro. Eles vão para algum lugar? Não? Pronto. Você imaginou essa situação, não foi? Pois bem. Não adianta eu, que estou em Cristo, querer que as minhas vontades e o meu querer se cumpra. Sendo que Deus já reservou uma vontade e um querer para mim. Porque se eu quiser puxar para a minha vontade, eu não vou conseguir sair do lugar. Eu vou permanecer no lugar de desconforto. No lugar aonde eu não vou me sentir bem, aonde eu não vou estar bem, aonde eu não vou conseguir ter sucesso, aonde eu não vou conseguir avançar, aonde eu não vou conseguir realizar os desejos do meu coração. Por quê? Porque estou fora do plano de Deus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus para que as coisas aconteçam. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus para que a roda possa girar, para que as coisas
coisas funcionem, para que a unção flua, para que as pessoas sejam alcançadas, para que eu prospere, para minha família ser uma bênção e um sucesso nessa terra. Enquanto estivermos fora do plano e do propósito, não cumpriremos o que o Senhor tem para as nossas vidas. E não seremos felizes. Fica a dica. Amém? Aleluia. Vamos voltar aqui para... Estava em 2 Coríntios 3:6, não foi? Foi isso? Pronto, vamos para 1 Coríntios agora. Aleluia. Obrigado, Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 17. Diz o seguinte: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Queridos, você é um Espírito que possui uma alma e habita nesse corpinho aí maravilhoso que o Senhor fez para você. Até as crianças do CVV sabem isso. Nós ensinamos muito isso a elas. Você está tendo consciência de que você é um espírito? De que você não pode viver mais pelo natural? De que você não pode mais viver pelas coisas que estão acontecendo ao seu redor? Você tem consciência do que esse espírito que está dentro de você pode reger todas as coisas que estão contrárias aqui fora? Você tem consciência de que esse Espírito que está em você pode fazer com que as coisas que estão desalinhadas se alinhem? Você tem consciência de que esse Espírito é um com Deus? Quando Deus olha de lá para cá, Ele não vê apenas eu e você, mas Ele vê Jesus. Porque Jesus se identificou comigo e com você. Se Jesus se identificou comigo e com você, Ele olha de lá para cá e Ele vê o Filho amado dEle em mim e em você. E você acha que Ele vendo o Filho amado dEle em mim e você, Ele não vai conceder todas as coisas que eu e você precisamos? Com certeza, queridos. O que está faltando em nós é entendermos quem somos em Cristo, se posicionarmos no que o Senhor tem para nós e andarmos em cima do que a palavra diz. Mas o problema é, nós queremos fazer a nossa vontade, querendo que o plano e o propósito que nós temos, Deus alinhe o propósito dele ao nosso. E não é assim, querido. Somos nós que precisamos alinhar a nossa vida ao plano e ao propósito de Deus. Quando alinhamos a nossa vida ao plano de Deus para as nossas vidas, tudo flui, tudo funciona, tudo se organiza e tudo é para a glória do Senhor. Porque Deus não quer que eu e você estejamos nessa terra como pessoas alheias. Ou seja, pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias e situações que o mundo lá fora está passando e tendo a mesma visão que o mundo lá fora tem. Não, queridos. Pode tudo lá fora estar bagunçado. Pode tudo lá fora estar desorganizado, desalinhado. Pode tudo lá fora estar contrário ao cenário que a palavra diz ao meu e ao seu respeito. Mas eu e você precisamos estar posicionados como filhos de Deus. Como aqueles em que Jesus se identificou. Como aqueles que Jesus trouxe de volta o poder e a autoridade nas nossas mãos para fazer as coisas se alinharem. Isso não quer dizer que eu e você vamos passar pelas mesmas coisas do mesmo jeito que os outros. Não, nós estamos aqui, estamos sujeitos a passar por todas as coisas que todo ser humano está sujeito a passar. Mas não quer dizer que eu e você vamos passar do mesmo jeito, não. A Bíblia diz que nós temos a vitória que vence o mundo. Você tem consciência que você tem a vitória que vence o mundo? A vitória que vence o mundo está dentro de você, querido. Não é o mundo com as tribulações e as circunstâncias e as dificuldades e as coisas contrárias que vai vencer você, não. Satanás é o inimigo vencido.
Mas às vezes nós estamos vivendo em Cristo, nele, mas nós estamos como alguém que não sabe o que tem. É como uma pessoa que ganhou uma grande herança, mas não sabe a herança que está lá reservado para ela. Muitas vezes nós como cristãos estamos vivendo assim, com um grande potencial, um grande poder. Você tem um chamado da parte de Deus para fazer algo nessa terra, querido. Seja nos 5 dons ministeriais ou no ministério de socorro, mas algo Deus espera de você. Você não está aqui por acaso. Eu não sei se você percebeu, mas todas as vezes que eu venho trazer uma mensagem aqui, o Espírito Santo sempre traz isso à minha memória para eu liberar sobre você. Você não está aqui por acaso. Você não pode continuar esquentando o banco. Você precisa despertar. Você precisa enxergar como Deus enxerga. Você precisa ver como Deus já viu. Jesus pagou um alto preço para eu e você ser liberto, para eu e você ser livre. E o que eu e você estamos fazendo, queridos? Com essa liberdade que nós temos. Não podemos continuar vindo para a igreja quando nós estamos aperreados. Vindo para a igreja quando nós estamos passando por uma situação que nós não temos mais o que fazer. Não podemos continuar assim. Temos que vir no tempo de tribulação, mas também no tempo da abundância. Eu não estou dizendo que você não pode vir para a igreja quando você está atribulado. Não. Aqui é o lugar de você estar quando você está atribulado. Mas eu estou dizendo que chega. Nós precisamos despertar. Não podemos viver atribulado com as coisas que o homem lá fora, que não tem Deus, vive. Queridos, somos um espírito. Se somos um espírito, nada pode nos deter, nada pode nos parar. Satanás não pode deter a nossa boca, não pode deter as nossas mãos, os nossos pés. Satanás não pode lhe deter, querido. Ele é um inimigo vencido. Existe um potencial que está guardado em você. E esse potencial, ele está aí para ser explorado. Esse potencial está aí para que outros sejam alcançados. Você vai em lugares que eu e o pastor Fábio e a Samis não vai. Você está em locais em que nós não temos alcance. E você tem, queridos. Oh, queridos, existe um poder em movimentação agora mesmo em você. Esse poder está aí querendo sair, querendo alcançar vidas para que Ele seja glorificado. E você está fazendo o que com esse poder? Entra noite, entra dia e sai dia. E você do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, a mesma visão. Mude a sua visão hoje. Creia no que a palavra diz ao seu respeito. Jesus se identificou comigo e com você para que nós possamos fazer hoje o que Ele fez no passado. A unção dele está em mim e em você. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele fez coisas acontecerem, ressuscitou mortos, multiplicou coisas. Querido, o Espírito está em mim e você para isso. Ele já se identificou conosco para que nós possamos estar andando de acordo com aquilo que Ele quer. Andando em cima dos princípios que Ele criou. Não é em cima dos seus princípios. Não é na sua visão do mundo, querido. Você não acha que já está na hora de você parar de olhar as coisas com a sua visão natural e começar a olhar as coisas com a sua visão do Espírito? O Espírito está em você para lhe guiar em todas as coisas. O Espírito está em você para lhe direcionar para o caminho correto. O Espírito não está em você apenas para dizer que você agora está preenchido com o Espírito Santo de Deus. Você tem deixado o Espírito agir através de você? Você precisa, querido, entender o que é que Deus quer de você. Você precisa entender o que é que Deus chamou você para fazer nessa terra. Enquanto você vier para a igreja como alguém espectador, enquanto você vier para a igreja como alguém que vai só olhar, vamos ver o que Deus vai fazer hoje.
Vamos ver o que a irmã, ou o irmão, ou o pastor vai ministrar. Enquanto você vier com essa visão, as coisas não vão acontecer. Você precisa se alinhar. Que tal você pensar o seguinte? O que você quer que eu faça hoje, Senhor? Espírito Santo, o que você quer que eu fale para alguém hoje? O que você quer que eu dê para alguém hoje, Espírito Santo? E pararmos com a visão só de venha, venha, venha. Ah, eu quero isso. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu declaro dinheiro chegando na minha conta. Não, queridos. Que tal você pensar assim, Pai, obrigado, porque hoje eu vou suprir a necessidade de alguém. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que quem é generoso, o Senhor faz chegar mais. Porque quando chega, você pode contar comigo, porque chega aqui e sai aqui. Queridos, somos como o rio. O rio, ele não fica com a água presa lá só para ele lá no cantinho, não. O rio corre. Então, o Espírito Santo de Deus quer que eu e você saibamos quem somos em Cristo, o que Cristo já fez por nós, o que nós temos nele e o que nós podemos fazer nele para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e o nome do nosso Pai seja glorificado. Amém? Tudo que Jesus fez foi para glorificar o Pai. E tudo que nós fazemos hoje é para a glória do Pai também. Amém? Porque Ele está em nós e nós estamos nele. Você precisa compreender que quando Jesus se identificou lá na cruz, comigo e com você, que pegou toda a iniquidade do mundo e carregou sobre Ele naquela cruz, Ele estava dizendo para mim e para você que hoje somos livres do império das trevas e que nós não precisamos mais ir lá de novo buscar as coisas do império das trevas e trazer para cá. Não tem como fazer isso mais, porque somos livres por causa do sacrifício de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo aquém daquilo que somos em Jesus. Jesus desfez as obras de Satanás aqui na terra. Você tem desfeito na sua vida as coisas que têm se levantado? Porque a primeira guerra é conosco mesmo. É com o nosso eu. É com a nossa pessoa. Não é com os outros, não. A primeira guerra é aqui. Circunstância levantou. Eu olhei para a circunstância, tirei a visão do que Deus quer. É isso que Deus quer? Não. Circunstância se levantou, eu pego e olho para a palavra, olho para a circunstância, e em nome de Jesus, desapareça. Pode ser que não desapareça na hora, mas você vai desanimar? Ah, não funcionou. Só acontece com fulano e comigo não. Não! Continua crendo, continua declarando, continua confiando, continua rompendo em fé, que as coisas vão acontecer. Não é pelo natural, é pelo Espírito. Se você estiver cheio do Espírito, se você estiver convicto do que o Espírito que você carrega, Satanás não vai lhe enganar. Porque ele vai levantar a circunstância. Ele já é o inimigo vencido, ele é o inimigo derrotado, mas ele não se deixa por vencido. E você, querido? Você está se deixando por vencido por uma simples circunstância que se levantou? O preço que Jesus pagou por nós foi muito caro. E o preço que Ele pagou foi suficiente para trazer a vitória para nós. Porque a Bíblia diz que Ele é a vitória que vence o mundo. Se Ele é a vitória que vence o mundo, eu e você somos mais do que vencedores. Ah, irmão, mas eu ainda estou com um problema tão grande lá dentro de casa. Não importa. Você não é natural. Você não é carne. Você é espírito. Convença-se disso. Ah, uma doença se levantou. Jesus já levou sobre ele as dores e enfermidades que haviam sobre mim. E pelas suas pisaduras eu já fui curado e sarado. Essa doença se levantou, mas não vai permanecer. Porque o maior habita em mim. Ele já me curou, ele já me livrou. E ele já fez todas as coisas acontecer. É essa consciência, querido, que temos que ter. Ah, meu Deus, a minha empresa quebrou. Não!
Agora, porque quebrou, você vai ficar desanimado, cabisbaixo, achando que não há solução, achando que Deus não pode restaurar? Queridos, Deus restaura. Se Deus ressuscitou mortos e ainda ressuscita, Ele não pode ressuscitar a sua empresa? Pode. Você só tem que crer e entender, eu sou. E você entender outra coisa. Olhe para a sua barriga e bote a mão nela. Se você crer, querido, você vai fazer o que eu estou lhe instruindo. Amém? Você tem o rei na sua barriga. Quem tem rei na barriga não anda cabisbaixo. Quem tem o rei na barriga anda de nariz empinado. Pode não ter nada para comer dentro de casa, mas entende, eu não tenho agora, mas vai chegar. Pode não ter um centavo na conta, você entende, eu não tenho agora, mas vai chegar. Você entende que você pode estar doente numa cama, como Kenneth Hagin estava quase na beira da morte, mas ele creu no que a palavra diz e ele ressuscitou, pode-se dizer bem assim. Se levantou e passou muitos anos pregando esse evangelho que curou ele. Às vezes nós estamos dentro da igreja achando, mas eu não tenho nenhum desses problemas. Eu confessei Jesus como Salvador porque eu amo a Ele. Mas existe alguém que precisa do que você tem. E você precisa despertar para isso. Você precisa entender, queridos, as pessoas lá fora, elas muitas vezes entendem muito mais do poder que existe em você do que você mesmo. E não é para ser assim, queridos. Eu vou abrir aqui um parênteses. A Bíblia diz que o povo dele padece por falta de conhecimento. Queridos, eu não sei se todos que estão aqui já fizeram rema. Queridos, o rema não é uma escola pessoal do pastor Fábio e da Sames. O rema é algo vindo da parte de Deus para alcançar a minha e a sua vida. Você precisa entender que você precisa se expor à palavra, porque a palavra vai lhe limpar, a palavra vai tirar as crecas da sua cabeça, vai tirar os enganos que foram implantados anos e anos. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se você conhecer a palavra, queridos, o diabo não vai conseguir lhe enganar. Se você conhecer a palavra, você vai chegar em um local, vai ter pessoas doentes, você vai ter autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, porque isso é uma ordenança do Senhor. Você não vai ver alguém doente e dizer, pobrezinho, tá para morrer. Não! Você vai chegar lá, vai impor as suas mãos e vai declarar, porque o poder vem dele, não é meu e seu, é dele. Ele quer que esse poder flua em você e através de você. Irmã, mas eu tenho uma enfermidade, e daí? Você é um canal para alcançar alguém por causa dele. Vai vir um poder sobre você e alcançar a pessoa. Não é o seu poder, não é você. Esqueça, querido, não é você. A gente precisa tirar isso da nossa mente. Que pode ser nós. Não é nós, não é Ele. É por causa dEle. Porque quando alguém vem ministrar a palavra, ela pode ministrar um versículo bíblico. Mas se ela se dispôs a ministrar a palavra, alcança as pessoas que estão com o coração sedento por aquela palavra. Por causa dEle, por causa de você, porque Ele ama você e quer lhe alcançar. Não é por causa do ministro que está aqui em cima, é por causa da unção e por causa de você. Porque Ele sabe que você veio aqui nessa manhã para ser alcançado de alguma forma, para que Ele alcance a sua necessidade. Não é eu, é Ele em mim, através de mim. Não é você, é Ele através de você. Então, queridos, comece a entender o que Deus fez através de Jesus, para que você e Ele se identifique, para que você possa fazer aqui na terra o que Ele fez. Nós não estamos aqui na terra só para passar um tempo, só para viver em riqueza e prosperidade. Não estamos aqui na terra só para dizer que somos crentes. Não, querido, não estamos aqui na terra só para vir para a igreja, carregar a Bíblia, sentar aí, ir embora, não falar com ninguém, não ter comunhão com ninguém, não conhecer ninguém. Não, queridos, o Senhor nos resgatou para que nós possamos ser alguém que faça diferença em qualquer lugar que nós chegarmos, para que Ele seja conhecido.
Você já pensou se lá no seu trabalho alguém tem um problema de saúde muito forte e essa pessoa já fez de tudo e ela não tem como receber a cura, não teve como, e você ser alguém que vai impor as mãos sobre essa pessoa, simplesmente entendendo que o que Jesus fez na cruz foi suficiente, e você entender que o poder de Deus vem sobre você e alcança aquela pessoa e aquela pessoa ser curada, você não acha que essa pessoa vai querer conhecer o Deus que você serve? Com certeza, querido, porque ela vai querer fazer a mesma coisa que você um dia fez com ela. Ela vai querer que alguém da família dela conheça o Deus que você tem. E ela mesma vai querer. Então, queridos, chega. Estamos num tempo onde precisamos se levantar com poder e autoridade para desfazer as obras do diabo, para mostrar para Satanás quem ele é e mostrar para o mundo quem Deus é em você e através de você. Porque o que Jesus tinha que fazer, ele já fez. O que Deus tinha que fazer, ele já fez. Aí às vezes a gente vem para a igreja capengando, às vezes a gente vem para a igreja desanimado, porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei, porque alguém agiu de uma forma que eu não gostei, porque alguém fez alguma coisa comigo que eu não gostei. Aí a gente vem para a igreja e sai do mesmo jeito, por quê? Porque não libera perdão, porque não vive conectado com o Espírito, porque não entende que Jesus, queridos, Jesus sofreu coisas extraordinárias que eu e você acho que não teríamos capazes de passar. Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, Jesus foi ultrajado, Jesus foi traído. E nem por isso ele guardou mágoa ou ressentimento, nem por isso ele deixou de alcançar outras vidas por causa disso. Por quê? Porque ele entendia, queridos, quem ele era em Deus. Ele entendia qual era o plano e o propósito de Deus aqui na terra. Aí você pode dizer assim, ai irmã, mas quer dizer que a senhora agora quer dizer que eu tenho que deixar o povo agora fazer tudo que quer comigo e eu não fazer nada. É. Você é um espírito. E espírito não sente nada. Ou sente? Não. Sabe o que está faltando? Colocar a nossa carne no lugar. Entender quem somos em Cristo Jesus e nos posicionar como filhos. Quando nos posicionarmos como filhos, o diabo nunca mais vai vir com as gracinhas dele para nos enganar. Porque ele é o inimigo vencido, queridos. Mas eu acho que muitas vezes nós não temos vencido a nossa carne. Porque ainda não entendemos que somos um espírito. Porque ainda não entendemos quem somos em Cristo Jesus. Não somos como o mundo lá fora, que bate, que leva e bate de novo. Não somos. Será que eu e você temos mostrado Jesus através da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na igreja, na nossa rua? Será que nós temos mostrado Jesus? Precisamos mostrar quem Ele é através das nossas vidas. Abra aí em 1 João. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não voltará vazia. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Acabei de falar isso. Você tem sido misericordioso como Jesus foi? Você tem amado aqueles que têm se levantado contra você, contra o seu chamado, contra o seu ministério, contra a sua vida pessoal, contra aquilo que você intenta fazer? Você tem amado essas pessoas? Precisamos amar. Porque se nós dizemos que estamos nele e somos dele, precisamos andar como ele. Não adianta eu dizer que sou de Cristo Jesus, tendo atitudes contrárias às atitudes que Jesus tinha. Jesus, querido, amava. Jesus perdoava.
Jesus curava, Jesus dava conselhos, Jesus adorava ao Senhor, Jesus tirava tempos nas madrugadas. Você tem feito isso? Você tem tirado tempos para orar, tempos para se dedicar à leitura da palavra, tempos para ler um livro, tempos para ter comunhão com o Espírito Santo. Você tem tirado tempos para isso? Jesus fazia isso. Se você diz que é de Jesus, por que você não tem feito isso? Está na hora de despertarmos. Se despertarmos para isso, querido, nossa vida não será comum. Nossa vida não será passageira aqui nessa terra, morreu, acabou. Não. Quando nós morrermos, se nós fizermos isso que Jesus fazia, nós seremos lembrados. Seremos pessoas relevantes na sociedade, na igreja, na nossa casa, na nossa família. Seremos o diferencial que Deus espera que nós sejamos. Você tem socorrido ao irmão necessitado? Não precisa me responder, amém? Isso são coisas que eu estou perguntando para que você pense. Se você não tem feito isso, saiba que Jesus fazia. E Jesus é alguém que nós temos que tê-lo como nosso alvo. Jesus é alguém que morreu, mas está vivo. Está sentado à destra do Pai. Aí você pode dizer, irmão, eu já sei disso. Quantas e quantas vezes eu já escutei isso? Sim, mas você está entendendo o que Jesus fez por você? Você está entendendo quem você é em Jesus? Porque saber que alguém é alguém, mas não saber quem é outra coisa. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber o que Jesus fez. Aqui, queridos, as ministrações que saem desse púlpito para alcançar você, são ministrações para trazer um refrigério. São ministrações para avivar. São ministrações para poder fazer você enxergar o que você ainda não enxergou. Mas só isso aqui não vai fazer a mudança que Deus quer fazer na sua vida. Saiu daquela porta, continua. Não é só aqui. Sentou, ouviu, se alegrou, correu, glorificou. Aleluia, eu recebo. Quando chega lá fora, a placa da dificuldade bem grandona. Aí você, não, querido. A placa se levantou. Baixa essa placa com a palavra. Está insistindo, continua, vai acontecer. Deus é poderoso para fazer. Se Deus pôde mandar o único filho que Ele tinha morrer por mim e por você, para pagar um alto preço, eu e você possamos estar sendo identificados com Ele. Queridos, Ele é poderoso para mudar o cenário. Ele é poderoso para mudar a situação. Você não pode aceitar o que o diabo tem lançado contrário à palavra de Deus na sua vida. Você tem que pegar a palavra e fazer sair da sua boca. Você não pode ficar sendo aquelas pessoas que ouvem a palavra aqui, quando chega em casa não medita na palavra, não medita no que ouviu e vive uma vida alheia. Não, você tem que pegar o que você ouve aqui e praticar. Você pode não estar passando nada do que eu acabei de dizer aqui, mas vai chegar um momento, pode ser que chegue esse momento, que você vai estar passando por uma circunstância e a palavra que você está ouvindo hoje vai servir para você, queridos. Pegue a palavra, medite na palavra. E a palavra vai trazer a vida para aquilo que está morto na sua vida. Porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra muda circunstâncias, a palavra muda situação, a palavra faz o extraordinário acontecer, querido, mas saindo da sua boca. Não é fechada lá na sua casa, não é só as letras, como eu acabei de ler aqui um versículo, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso quer dizer que quando eu leio a palavra, porque eu acredito que você, quando vai ler a palavra, você não lê a palavra como lê um livro. Você, antes de ler a palavra, você ora, Espírito Santo, traz à luz a minha memória, os meus olhos espirituais, para que eu entenda o que eu estou lendo. Eu acredito que você faça isso. Quando você faz isso, quando você vai ler a Bíblia, você não lê como um livro de historinha. Você lê como algo poderoso que muda a situação e que já mudou a sua.
Faça essa palavra sair dos seus lábios com poder. Faça essa palavra se mover em seu favor. Faça essa palavra acontecer na área que você está precisando. Você pode estar precisando de uma cura. Você pode estar precisando de dinheiro. Você pode estar precisando de uma mudança no seu casamento. Você pode estar precisando de uma mudança na vida dos seus filhos. Não importa, tudo tem a resposta na palavra. A palavra vai mudar as coisas na sua vida, queridos. Agora você precisa se expor a essa palavra. E se expor à palavra não é só aqui, não. Aqui é só um lugar onde você vem para se abastecer. Mas quem dá continuidade a esse abastecimento é você na sua casa. Porque você só vem na igreja, se você vier no domingo só num culto, só 2 vezes, quinta e domingo. Então você não pode ficar só com essas 2 palavras a semana inteira. Você tem uma Bíblia, querido, você tem algo poderoso dentro de você que é o Espírito Santo. E você tem a Bíblia que você pode ler. E quando você lê, o Espírito Santo que está dentro de você traz luz a essa palavra, traz vida a essa palavra. E isso começa a ferver, borbulhar dentro de você. O que é isso? É o Espírito Santo querendo se mover em você e através de você para fazer coisas acontecer, para fazer o extraordinário acontecer, para que a pessoas vejam Deus em você, para que pessoas desejem ser como você. Mas as pessoas não vão querer um Deus onde você vive capengando sempre, você nunca sai do canto. Mas é a vontade de Deus? Não, querido. Deus quer que você viva sempre na mesma coisa? Hein? Não, queridos. Deus quer que você saia desse estágio, saia desse degrau, entre no plano e no propósito de Deus. Você não está vivendo isso porque você fez alguma coisa tão ruim que está vivendo. São as circunstâncias, querido, você precisa entender. Você já está limpo. Você está livre de todo pecado em Cristo Jesus. O que falta é se posicionar para de dar desculpas para o Senhor, para de dizer que não vai por causa de A e de B, para de dizer que não vai mais fazer por causa disso e daquilo outro, para de botar dificuldade. Ah, mas meu filho, ah, meu marido, ah, minha esposa. Querido, esse povo morreu por você na cruz. Quem foi que morreu? Eu quero escutar quem? Se foi Jesus que morreu por você, porque você está dando desculpa para não servi-lo. Porque você está dando desculpa para não vir para os cultos. Querida, aqui é o melhor lugar de você estar sentado para ouvir a palavra, para se abastecer, para se encher, para sair daqui afogueado, para alcançar pessoas, para a sua vida mudar e Deus ser glorificado. E você ajudar outros que vão vir no seu caminho com o mesmo problema. Deus quer fazer. Ele está pronto. Jesus já fez. Você já tem. O cartão no reino espiritual está liberado. Cheio. A sua conta está abarrotada de poder e de autoridade para desfazer as obras do diabo, para alcançar pessoas, famílias, multidões. Já parou para pensar que quando você chegar naquele grande dia, se você não tiver feito o que Deus disse para você fazer, Ele vai perguntar para você, e o poder que eu lhe dei? E a autoridade que você tinha? Ah, mas eu não sabia como usar. Sabia, porque dia tal, a irmã Miriam estava ministrando e disse que você tinha poder e autoridade. Ou você não crê no que está escrito na palavra? Porque o que eu estou pregando é o que está escrito na palavra, não é a minha história, não é o que eu estou falando, é o que a palavra diz. Se você crê no que a palavra diz, você vai procurar andar em cima da palavra. Exceto que no começo não é muito fácil, não. Mas, querido, nós não somos do que retrocede. Nós somos daqueles que rompem. Nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que conquistam território. E onde a gente chega, o diabo tem que sair. O diabo não pode continuar reinando onde você está, não, querido. Mas isso só se tem quando tem conhecimento de quem é em Deus e do que pode em Deus. E você só vai conhecer isso, querido, através da palavra, através da comunhão com o Espírito, através de sentar nessa cadeira para ouvir uma ministração, através de fazer o rema. Querido, pelo amor de Jesus Cristo, faça um esforço para fazer o rema. O rema muda as circunstâncias na nossa vida pelo quê? Por causa da palavra.
Porque aqui é ensinada a palavra. Aqui não é ensinada história. Aqui é ensinado vida. Aqui é ensinado poder. Quem já fez o rema aqui sabe que o que eu estou falando é verdade. Eu não estou falando uma coisa que não é verdade. É verdade. Agora você precisa também vir fazer essa escola entendendo que essa escola é espiritual. Às vezes as pessoas se deixam barrar pelo natural. Às vezes as pessoas se deixam barrar pelo que elas estão vendo. Ou por alguma coisa que elas escutaram que não gostaram. E não é assim, queridos. Somos espírito. Não somos naturais. Quem é espiritual tem que entender que não pode viver pelos sentimentos. Diga assim comigo, eu sou um espírito, mas sabe, com convicção. Vocês tomaram café? Bora lá, de novo. Eu sou um espírito que possui uma alma e habito em um corpo. Você está vendo como você não é um corpo que tem uma alma e tem um espírito? As ordens são diferentes. E às vezes a gente está trocando as coisas. A gente está querendo viver por aquilo que a gente está sentindo, por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está ouvindo. E não é assim que funciona no reino do Espírito. Porque você é Espírito. E o reino do Espírito é muito mais real do que esse reino que nós estamos vivendo. Amém? Então nós precisamos entender que somos um Espírito. E que o Espírito não vive por sentimentos. Quem vive por sentimento é carne. E se você está andando nos sentimentos, você não está andando no Espírito. E você não está entendendo que Jesus se identificou comigo e com você, para que eu e você hoje pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Amém? Eu sei que nós podemos, agora nesse tempo, nesse momento, estarmos ainda tendo algum tipo desses comportamentos contrário à palavra, contrário àquilo que eu falei de ser espírito. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos crescendo, que nós não estejamos rompendo, que nós não estejamos alcançando coisas em Deus. Porque se você está aqui nessa manhã, eu acredito que você está aqui porque você ama ao Senhor e porque você quer crescer nele e porque você quer que Ele faça em você e através de você aquilo que Ele mesmo disse que iria fazer. Amém? Mas o que nós precisamos sair daqui nessa manhã, entendendo, é que somos um espírito. Abra aí em João 14. Obrigado, Pai. João 14, no versículo 12. Aleluia, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Queridos, eu e você temos a incumbência de fazermos coisas maiores do que o Senhor. Nós temos o poder de pregar a palavra e uma pessoa se converter. Temos o poder de impor as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo que está dentro delas se manifestar e ela orar em línguas. Jesus curou cegos, aleijados, mudos, curou loucura, curou estéreos, ressuscitou mortos, fez perna crescer. Jesus fez muitas coisas, mas Ele deixou uma incumbência em nós, para que nós façamos maiores do que as que Ele fez. E nós precisamos entender que não podemos ser crentes aonde as pessoas vão olhar para nós e não desejar o Senhor que nós servimos, por causa da nossa atitude e por causa da forma como nós andamos. Porque a forma como nós andamos e a atitude que muitas vezes nós temos, nós podemos afastar alguém de Deus ou aproximar esse alguém de Deus. Que nós sejamos aquelas pessoas que aproximem as pessoas de Deus, não aquelas pessoas que afastam. Porque se você é alguém que diz que é crente e tem atitudes contrárias à palavra, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer nem aproximação com você e nem tampouco vir até a igreja ouvir a palavra
que você ouve todos os dias de culto. Então nós precisamos entender quem somos em Cristo Jesus, o que podemos nele. Amém? E tirar essa ideia também, queridos, da nossa cabeça de que é só nós. Não, Senhor, eu vim para a tua casa porque eu estou esfarrapado. Eu preciso que o Senhor mude tudo na minha vida. Não, queridos. Senhor, eu estou vindo para a tua casa para você cumprir na minha vida a tua palavra e fazer através de mim aquilo que você quer. Alcança as pessoas através da minha vida. Que eu seja a boca do Senhor nessa terra. Que eu seja as tuas mãos nessa terra. Que os meus pés sejam os teus pés para ir em direção das pessoas que estão precisando do que eu já tenho. Você não pode esperar ser um pastor, um apóstolo, um mestre para fazer alguma coisa para o Senhor. Você tem algo poderoso que você só abrir a sua boca para dizer o que Jesus está fazendo na sua vida. Você já pode alcançar alguém. Então, queridos, tem que tirar esse pensamento. Eu e eu. Não, são as pessoas. Quando você cuida das pessoas, Ele cuida de você. Amém? Ele é fiel. Abra aí a Bíblia, Gálatas 5:25. Estamos terminando. Obrigado, Senhor, pela unção do teu Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Que eu falei para você, lembra? Que você é um Espírito. Se você é um Espírito, você não pode viver olhando as coisas como natural. Se alguma coisa se levanta diante de você e dá aquele arranhão por dentro e não está em linha com a palavra, você não tem que aceitar aquilo como uma verdade para você. Você pode mudar aquilo através da palavra. Porque Deus quer fazer. Amém? Oséias 4:6. Outra coisa para testificar aquilo que eu havia falado, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É só até aqui que eu quero ler para você. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Rema. O Rema é uma escola da nossa igreja. Aliás, parênteses, corrigindo o que eu falei. É uma escola que está funcionando nas dependências da nossa igreja, ok? Você que ainda não fez o Rema, que está aqui, eu acredito que isso é um alerta do Espírito para você. Faça o Rema. Se você conhece alguém que não fez, e quando você ouve algo relacionado a isso, você lembra da pessoa que não fez o Rema porque você já fez. Ore ao Senhor para que você tenha a condição de ajudá-la, se ela não tiver condição de fazer o Rema. Você vai estar ajudando alguém a alcançar coisas que Deus espera que ela alcance. Talvez ela possa ser alguém que vá pregar o evangelho nas nações. Você não vai, mas porque você semeou na vida daquela pessoa, o galardão dela também vai ser para você. Então, queridos, falta o conhecimento. Muitas vezes, às vezes nós mesmos que já fizemos o Rema, estamos como alguém que não conhece. Fez o Rema, está na igreja, mas se levanta circunstâncias e a gente deixa a circunstância ficar só pretolando, passando, e a gente não entra no que Deus quer pela questão de que não nos posicionamos da forma correta. E a Bíblia está dizendo que o povo padece por falta de conhecimento. Se o povo padece por falta de conhecimento e você tem um Rema dentro da sua igreja, que você pode fazer e você não está fazendo, talvez você esteja padecendo porque você não se prontificou a romper as barreiras e as coisas que se levantam. Quando nós decidimos fazer o Rema, quantos estão aqui que passaram por circunstâncias e dificuldades quando estavam fazendo o Rema?
Quase todo mundo. Mas nós não somos do que retrocedem. Somos daqueles que rompem e avançam. Então o rema é uma porta aberta para que você tenha conhecimento de quem você é em Deus, do poder e da autoridade que está em você. Para que você possa ativar isso e as coisas acontecerem. Quando nós passamos a ter o conhecimento do que nós não tínhamos, esse conhecimento nos salva, nos liberta e muda toda a nossa situação. Então, queridos, não deixe mais isso acontecer com você. O conhecimento vai trazer libertação em todas as áreas da sua vida. E aí, quando você tem o conhecimento, você vai fazer uma outra coisa. Abra aí a Bíblia em Provérbios. Provérbios 21. Diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando nós temos conhecimento, querido, do que nós somos em Deus, do que nós podemos em Deus, do que somos em Jesus Cristo, queridos, não podemos e nem iremos ficar de boca calada quando uma situação contrária à palavra se levanta. O que nós vamos fazer? Pega a palavra que está dentro, que você ouviu, que você sabe que é verdade, que você foi lá e viu que aquilo que alguém ministrou, falou, é verdade, está escrito na palavra. E faz com que essa palavra saia pelos seus lábios. E a Bíblia está nos garantindo que o poder da vida e da morte está na ponta da nossa língua. Isso quer dizer que a palavra de Deus saindo dos nossos lábios vai fazer com que a circunstância e a dificuldade morra. Lembra de quando Jesus ia passando, falou com a figueira para que ela secasse e morresse desde a raiz. No outro dia eles passaram, os discípulos se admiraram porque tinha morrido. Porque Jesus falou crendo que aquilo iria morrer. E porque Jesus falou crendo que aquilo iria morrer, morreu, secou. Eu e você somos alguém em Cristo Jesus, alguém que Jesus se identificou. E se Jesus fez, eu também posso fazer. Você também pode fazer. Então fale hoje com a circunstância e a dificuldade, a palavra de Deus sobre essa situação, e ela vai secar e morrer desde a raiz. Deus quer fazer, queridos. Só depende de mim e de você. Vamos ler o último versículo para nós encerrarmos. João 15. João 15, no versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos pela palavra, amém? Você crê nisso? Você crê que diante do Senhor você está totalmente livre do pecado? Que você pode chegar diante dele sem nenhum complexo de inferioridade? Você crê que você está diante do Senhor hoje, aonde você pode levantar as suas mãos e declarar coisas acontecendo e elas vão acontecer? Amém? A palavra nos garante isso. Vamos tirar que eu estava. 3, 4. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Queridos, nós somos como galhos que foram enxertados na videira. Você sabe o que é enxertar? Quantos aqui sabem o que é enxertar? Levanta a mão. Alguns não sabem. Enxertar é o seguinte: tem um galho, um tronco. Ali, a pessoa que é agricultor, ele corta assim o galhozinho, o caule, né, no caso. Pega um galho, cola, amarra, faz alguma coisa para que aquele galho sugue da seiva que tem naquele tronco e possa florescer novamente. Nós andávamos desgarrados. Nós éramos ovelhas perdidas. Mas quando Jesus pagou um alto preço naquela cruz, Ele nos trouxe de volta. Quando Jesus pagou um alto preço naquela cruz, esse galho que estava quebrado, que era feio, com as
folhas murchas que não davam nenhum fruto, agora estão enxertados nele. Agora nós estamos ligados nele. Ele está em nós e nós estamos nele. E a palavra de Deus está dizendo que se nós estamos nele, nós somos aqueles que fomos escolhidos para dar frutos. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para dar o fruto pelo qual ele nos designou. Aí ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo. Você quer ser alguém destruído nessa terra? Exterminado? Eu acredito que não. Então você precisa entender que você está conectado nele e ele está em você. E ele não está conectado em mim e em você só por estar. Ele está para que nós tenhamos frutos. E os frutos que ele espera que nós estejamos dando, queridos, não é só na nossa vida, é também alcançando outras vidas. Porque Jesus morreu não foi só por mim e por você, mas também por outras vidas. Aleluia. 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o que você tem pedido ao Senhor, querido, pode ter certeza que vai acontecer. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim serás meus discípulos. Queridos, o Senhor espera que eu e você demos muitos frutos, para que Deus seja glorificado através da nossa vida. Não para que nós sejamos glorificados, porque toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Então, Ele quer que eu e você entendamos quem somos nele, através de Jesus Cristo. O que temos nele, o que podemos nele. E qual é o nosso dever enquanto estamos nele? Para que nós possamos dar os frutos que ele espera que nós possamos dar. Para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado. Para que nós possamos ajudar pessoas e famílias a sair da situação que estão. Amém? Deus não quer só alcançar você. Exceto que você já foi alcançado. Você já está livre do império das trevas. Mas Deus quer alcançar você e também outros através de você. Mas Deus não pode alcançar se você não se posicionar e não deixar Ele fazer o que quer fazer através de você. Amém? Glória a Deus. Não vou perguntar se você foi abençoado, porque a palavra do Senhor diz que ela não voltará vazia. Amém? E eu sei que de alguma forma você foi alcançado, porque eu preguei a palavra e a palavra se responsabiliza. Amém? Mas existe alguém aqui nessa manhã que ainda não tem o Senhor como Salvador e gostaria de entregar a sua vida a Ele nessa manhã? Esse é o momento onde a convocação para que você seja alcançado da forma como foi ministrado nessa manhã, você seja alcançado e alcance a outros. Glória a Deus. Existe alguém que, por algum motivo, por algum tempo, esteve afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar aos braços dele para que ele continue fazendo na sua vida aquilo que um dia ele começou a fazer, aquilo que um dia ele começou a operar e por algum motivo, alguma coisa, você se desanimou, se entristeceu e resolveu passar um tempo distante dos caminhos do Senhor, distante desse momento de comunhão. Se você estiver aqui nessa manhã e quiser renovar essa aliança com Deus, esse é o momento. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Existe alguém que está com alguma enfermidade, alguma doença, algo que se manifestou no seu corpo, que está contrária à palavra do Senhor e que você entende que Jesus já pagou um alto preço naquela cruz para que você fosse curado e sarado. Se houver alguém que desejar receber imposição de mãos, nós estamos aqui.
também para isso. Amém? Existe alguém que recebeu Jesus como Salvador, é sarado, é curado, é livre do império das trevas, está andando em saúde divina, mas ainda não recebeu, não orou em línguas, né, não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas. Se você também está aqui e você deseja receber, nós temos aqui, esse é o momento para você. Aleluia, glória a Deus. Todos sarados, todos curados, todos batizados com o Espírito, fluindo, né? Glória a Deus por isso. Amém? Então eu queria só fazer uma oração por você para nós encerrarmos. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós estamos aqui nessa manhã porque nós entendemos que não há outro digno de adoração, de louvor e de gratidão. Senhor, nós somos teus. Nós entendemos que estamos em Ti e Você está em nós. Pai, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos crescimento, rompimento e avanço. Declaro uma visão ampla, uma visão alargada, uma visão de reino. Declaro, Pai, os meus irmãos rompendo em fé. Declaro cada necessidade suprida. Declaro portas extraordinárias chegando até eles. Declaro conhecimento da Tua palavra se tornando vida na vida dos meus irmãos. Declaro em nome de Jesus que eles entendam quem eles são em Ti, Jesus. O que eles têm em Ti, Jesus. E o que eles podem em Ti, Jesus. Declaro em nome de Jesus que aquilo que Você planejou para a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, eu declaro em nome de Jesus, vindo à tona agora mesmo. E eu declaro em nome de Jesus, a manifestação do Teu poder sobre cada um deles. E eu declaro o Teu Espírito que está dentro deles, sacudindo as águas do Espírito que está dentro deles. E que eles não saiam daqui da mesma forma como chegaram, mas que Você, Espírito Santo, sacuda eles, em nome de Jesus. E aqueles que estão nos assistindo online também, que Você possa os alcançar na medida da fé de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Sejam abençoados na prática da palavra. Aleluia, queridos, que palavra poderosa, amém? Antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas indicações literárias a respeito da palavra que foi ministrada nessa manhã, amém? O primeiro livro é Redimidos, do autor Kenneth Hagin, amém? O segundo livro é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de também Kenneth Hagin. E o terceiro livro é Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin. Essas literaturas você encontra no Verbo Shop, amém? Então, ao final do culto, passa lá no Verbo Shop e adquire essa literatura que vai fazer você crescer no entendimento do que foi ministrado nessa manhã, amém? Chegou algum visitante enquanto eu estava na ministração? Amém, glória a Deus. Logo mais, temos mais 2 cultos, no horário de 16 horas e no de 18 horas. Então vem e traz alguém com você, amém? Eu declaro uma semana poderosa em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados e prósperos em tudo que fizerem e falarem, em nome de Jesus. Como o nosso pastor diz, o seu telefone vai tocar, esteja preparado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.